com resolução de problemas. E da resolução de problemas, nós vimos resolução de equações do primeiro grau, resoluções de equação do segundo grau e analisamos como é que esse tipo de problema aparece no Enem. Então, só relembrando aqui rapidamente o que foi dito. Eu primeiro apresentei a vocês a ideia de uma equação polinomial do primeiro grau. É qualquer sentença redutível é a forma ax mais b igual a zero. Márcio, como é que se dá a resolução de uma equação do primeiro grau? Por meio do isolamento da incógnita a determinar. Apresentei esta equação aqui para vocês e resolvemos esta equação. Agora, disse a vocês, aqui a relação é 100% honestidade, você não vai encontrar uma equação como essa pronta no Enem. O que vai acontecer no Enem é que ele vai te dar um texto e o seu objetivo inicial é equacionar o texto, gerar equações que sejam do primeiro grau, do segundo grau, ou o que a gente vai ver hoje, sistemas de equações, e a partir daí solucionar. A grande dificuldade, o calcanhar de Aquiles de vocês, é o que a gente chama do equacionamento, que é a conversão do texto numa equação ou num conjunto de equações. E aí nós vimos alguns exemplos. Eu fiz essa questão 1 de aprendizagem com vocês, depois fiz a questão 3, passei algumas questões Enem. Fizemos a 5, a 7, depois fizemos a 17, e aí eu relembrei para vocês o que é uma equação de segundo grau. É toda equação redutível à forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Disse a vocês que equações do segundo grau são resolvidas por meio da fórmula de Bhaskara, só que existem relações que associam as raízes aos coeficientes. E elas podem ser extremamente eficientes na resolução de alguns exercícios. Que relações são essas? A soma das raízes é o oposto de B sobre A. O produto das raízes é C sobre A. Galera, vamos ver o microfone, cuidado, para não dar microfonia e não atrapalhar. Então, soma das raízes menos B sobre A, produto das raízes C sobre A. Além disso, vimos que se A for igual a 1, que acontece na maioria das vezes, aí fica muito fácil. A soma das raízes se reduz ao oposto de B e o produto das raízes se reduz a C. E aí apresentei problemas envolvendo equações de segundo grau. Normalmente, pessoal, são exercícios de complexidade 2. São exercícios que dão um pouquinho de trabalho. Eu tenho alguns alunos que, apesar de ser exercício de complexidade 2, dada a dificuldade que esses alunos têm de equacionamento, quando é de segundo grau, eles acabam deixando o final da prova, porque realmente demanda tempo. E se você não estiver atento a todos os detalhes, você pode gastar uma energia exagerada na resolução do problema. Resolvemos essa questão 9 do Enem, depois a questão 20 do Enem. A aula de hoje começa aqui, resolução de sistemas lineares. E aqui, galera, vem a minha primeira ressalva. Olhem bem, eu não estou discutindo sistemas lineares, eu não estou analisando se o sistema é possível, impossível, indeterminado. Primeiro, porque o Enem não cobra isso. O Enem trata exclusivamente de sistemas determinados. E o enfoque do Enem é a resolução. Então, o que a gente quer nessa aula de hoje é discutir técnicas de resolução de sistemas lineares. Eu tenho aqui duas técnicas a apresentar a vocês. O método da substituição e o método da adição. Eu vou descrever os métodos, mas realmente o que eu vou fazer é ir para o quadro e mostrar a vocês na prática como é que a gente utiliza cada um desses métodos. E aí vem a primeira ressalva, pessoal. Usar substituição ou usar adição é uma conveniência do problema. Não faz diferença alguma.
Às vezes, usar a substituição é mais conveniente, às vezes, usar a adição é mais conveniente. Alguns estudantes gostam mais de um método em relação ao outro. Isso aí é conveniência do problema e do estudante. Eu vou dar a você ferramentas. Qual delas você vai escolher, vai dar no mesmo, tanto faz. No método da substituição, observe o que você vai fazer. Você vai isolar uma incógnita numa das equações. Então, você vai escolher uma incógnita, isolar essa incógnita numa das equações e vai substituir o seu resultado na outra equação. Por isso, o nome do método é substituição. Você vai isolar uma incógnita numa equação e vai substituir o seu resultado na outra equação. Já no método da adição, o nosso objetivo é o seguinte: você vai transformar as equações de tal forma que os coeficientes de uma das incógnitas, basta uma, se tornem simétricos, porque ao somar as equações, esta incógnita desaparecerá e você vai transformar o que era um sistema numa equação do primeiro grau. Mas vamos botar a mão na massa? Vamos ver qual é a diferença do método da adição e do método da substituição? Vamos lá. Eu vou mudar a câmera agora, porque eu quero apresentar isso a vocês no quadro. Então, vamos nessa. Vamos aqui comigo. Formas de resolução de um sistema. Método da substituição e método da adição. Eu quero primeiro, pessoal, enfatizar o seguinte. Estou discutindo técnicas de resolução. Então, pressupõe-se que o sistema... Oi. Está invertida o quadro. O quadro está invertido. Obrigado, querida. Deixa eu ver aqui. Obrigado. E agora? Ok. Beleza, valeu. Quando isso acontecer, pode abrir o microfone e falar, viu? Obrigado. Vamos nessa. Então, veja bem. Técnicas de resolução de sistemas. Olha, fiz questão de enfatizar. Olha aqui. Eu estou discutindo resolução. É evidente que os problemas propostos no Enem serão problemas que envolvem sistemas determinados, isto é, sistemas que têm solução única. A escolha de uma metodologia ou da outra é irrelevante. Tanto é que eu escolhi o mesmo sistema para resolver das duas formas, para que vocês percebam que isso não interfere no resultado final. Então, vamos lá comigo. Método da substituição. Em que consiste o método da substituição? Você vai escolher uma incógnita, isolar numa equação e substituir o seu resultado na outra. Então, vamos lá. Observem aqui. Eu vou, nesta primeira equação, vou isolar o x. Quem é x? X aqui é 5 menos 2y. Agora, veja. Pegue o resultado encontrado de x na primeira equação e substitua na segunda. Por isso, o nome do método, pessoal, é substituição. Você vai isolar uma incógnita numa das equações e substituir o seu resultado na outra. Então, vamos lá. 2 vezes. Quem é x? 5 menos 2y, menos 3y, isso é igual a 3. Usando a propriedade distributiva, 2 vezes 5, 10. Menos 4y, menos 3y igual a 3. Menos 7y, isso é igual a 3 menos 10 dá menos 7. Y é menos 7 dividido por menos 7. Y é igual a 1. De posse do valor de y, substitua aqui e encontre o x. Quem é x? X é 5 menos 2 vezes 1 dá 2, portanto, x é igual a 3. Qual é o par ordenado que é solução desse problema?
o par ordenado x igual a 3, y igual a 1. Bem, e o método da adição? Veja, no método da substituição, você isolou uma incógnita numa das equações e substituiu o seu resultado na outra. No método da adição, nosso objetivo é um pouquinho diferente. Eu vou transformar as equações de modo que os coeficientes de uma das incógnitas se tornem simétricos. Depois é só somar as equações que essa incógnita desaparece. Olha, eu vou optar por eliminar o x. Veja bem, eu vou eliminar o x. Olha o que eu vou fazer. Eu quero transformar os coeficientes de x em valores simétricos. Aqui não é 2? É só multiplicar a primeira equação por menos 2. Olha o que vai acontecer. Menos 2 vezes x. Menos 2x. Menos 2 vezes 2y. Menos 4y. Menos 2 vezes 5. Menos 10. Repita agora a segunda. 2x menos 3y igual a 3. Olha o método, como é o nome? Adição. Agora é só somar as equações. Ó. O x vai desaparecer. Menos 2x mais 2x cancela. Menos 3y menos 4y dá menos 7y. Menos 10 mais 3 é menos 7. Portanto, y é menos 7 dividido por menos 7 dá 1. E é claro que daria a mesma coisa, pessoal. Aquilo que eu disse, matemática independe do caminho. Fazer boas escolhas cabe a você. E é isso que a gente vai estar discutindo aqui sempre. Qual é a técnica mais adequada em cada situação. Então, y igual a 1. Substitua numa das equações, encontre x. X mais 2 vezes 1 dá 2, isso é igual a 5. Portanto, x é igual a 3. E, obviamente, a solução é a mesma. Escolher adição ou substituição é uma conveniência do problema. Agora, vamos botar a mão na massa. Vocês sabem que aqui é preto no branco. O Enem não vai lhe dar um sistema pronto. Acabou. Vocês vão ver que a dificuldade que a gente vai ter, na maioria das vezes, não é a resolução do sistema, mas sim o equacionamento do sistema. Então, vamos botar a mão na massa. Eu vou fazer uma e vou passar 3 para vocês, para a gente amarrar essa aula, porque hoje ainda eu quero começar a porcentagem. Então, assim, isso aqui não precisa copiar, né? Porque é só técnica. Vamos partir agora para a resolução de um problema. Eu vou pedir a vocês que localizem aí, no módulo de vocês, eu quero a questão 6 de aprendizagem, página 28. Localizem aí no módulo. Questão 6, página 28. Vamos lá comigo. Questão 6, página 28. O que o exercício nos diz? Vamos ver aqui. O exercício diz o seguinte: um atirador recebe R$10 cada vez que acerta o alvo e paga R$5 por tiro perdido. Em 30 tiros, o número mínimo de acertos para que ele não tenha prejuízo é... Vamos lá, questão 6. Primeira dica no que diz respeito a equacionamento. Eu sempre sugiro a vocês que, se as variáveis analisadas iniciarem com letras distintas,
use a própria inicial para representar o que está medindo. Isso torna o exercício mais fácil de perceber. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar de A o número de acertos. E eu vou chamar de E o número de erros. O cidadão vai dar alguns tiros. Alguns deles ele vai acertar, outros ele vai errar. Como as iniciais das palavras são diferentes, eu costumo usar a própria inicial. Você vai ver quando o cara fala Pedro mais João tem idades que somadas, eu uso P e J. Isso facilita você perceber, ao invés de ficar escrevendo X e Y e se perguntando o tempo todo quem é X, quem é Y, o que eu estou calculando. Você já sabe, ó, número de acertos é número de erros. Agora, a gente precisa equacionar esse problema. Vamos ver que informações relacionam essas duas grandezas. A primeira, ele diz aqui, um atirador recebe R$10 cada vez que acerta o alvo. Bom, quanto é que ele recebe? Ele recebe R$10 cada vez que acerta o alvo. Se ele acertar um tiro, ele vai receber 10 vezes 1. Se ele acertar 2 tiros, ele vai receber 10 sobre 10 vezes 2. Desculpa. Se ele acertar A tiros, quanto é que ele vai receber? 10 vezes A. Então, 10 vezes o número de acertos dá a quantia recebida por ele. Agora, veja. Ele paga R$5 por tiro perdido. Isso é o que ele recebe. Quanto ele paga? Ele paga R$5 cada vez que ele erra o tiro. Então, se ele errar um tiro, ele vai pagar 5 vezes 1. Se ele errar 2 tiros, ele vai pagar 5 vezes 2. Se ele errar tiros, ele vai pagar 5 vezes E. Então, ele recebe 10 vezes a quantidade de tiros que ele acerta e ele paga 5 vezes a quantidade de tiros que ele erra. Vá prestando atenção. O exercício também diz, em 30 tiros, ele deu um total de 30 tiros. Então, número de acertos mais número de erros igual a 30. Bem, se eu produzir uma outra equação, meu problema está resolvido. Qual é a pergunta dele? Qual é o número mínimo de acertos para que ele não tenha prejuízo? Para um pouco, cuidado para não se atrapalhar. Pessoal, qual é a condição para ele não ter prejuízo? Não ter prejuízo é ter lucro ou igualar a situação. Cuidado. A pergunta é, qual é o número mínimo de acertos para que ele não tenha prejuízo? Ele não terá prejuízo quando o que ele recebe for maior ou igual ao que ele paga. Então, a condição de não ter prejuízo é que o que ele recebe tem que ser maior ou igual ao que ele paga. Daqui, simplificando, ó, 10 por 5 dá 2. 2A tem que ser maior ou igual a E. Agora, veja, a pergunta é, pessoal, qual é o número mínimo de acertos? Quando é que A será mínimo? A será mínimo quando a igualdade for atendida, isto é, A será mínimo quando o número de erros for o dobro do número de acertos. Cuidado, a princípio o problema é uma desigualdade. E muita atenção aqui, porque o Enem pega vocês aqui. Esse exercício eu consegui converter numa igualdade, porque ele pediu o mínimo, mas tem problemas onde isso não é possível. E você vai precisar trabalhar com a desigualdade mesmo.
Então, qual é a condição para A mínimo quando o número de erros seja o dobro do número de acertos? Substitua aqui acertos mais quem é erros, 2 vezes acerto, isso é igual a 30. 3A é igual a 30, A é igual a 10. O número mínimo de acertos para que ele não tenha prejuízo é de 10 acertos. Veja, se ele tiver 10 acertos, ele vai ter 20 erros. Quanto é que ele vai pagar? 10 vezes, desculpe, quanto é que ele vai receber? 10 vezes 10, 100. Quanto é que ele vai pagar? 20 vezes 5, 100. As quantias vão se equilibrar e ele não terá prejuízo. Eu volto a dizer sempre, o segredo do problema, pessoal, não é a resolução do sistema em si, mas o equacionamento. Agora eu vou apertar vocês um pouquinho. Estou logo adiantando. O próximo exercício, o exercício de aprendizagem, vai ser tranquilo. Mas as duas questões do Enem que eu vou passar, vai dar um pouco de trabalho. Não se angustie com isso. Vamos pensar sempre de forma positiva. Você está trabalhando, você está desenvolvendo a habilidade de equacionamento. Vocês vão ver, e aqui não é para enganar, não. A gente tem que botar a mão na massa e sentir a dificuldade. Vocês vão ver que os exercícios do Enem, que envolvem equacionamento, eles não são óbvios. Como eu disse, são exercícios de complexidade 2. Alguns alunos deixam para fazer no fim da prova. E eu trouxe 2 especiais para a gente fazer agora. Eu vou indicar as questões, porque agora eu quero ver vocês trabalhando. Eu quero, pessoal, os seguintes exercícios. São 3 probleminhas que eu quero que vocês façam para mim. Primeiro, na página 28, eu quero a questão 7 de aprendizagem. Essa é mais tranquila. Depois, eu vou querer, nessa ordem, ó, página 31, eu vou querer a questão 13 do Enem. E depois, voltando, essa aqui é para fazer por último. Página 30, eu quero a questão 6 também do Enem. Eu não vou ter falsas pretensões, eu não vou dizer a você que você vai fazer isso em 2 minutos, que não vai. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 3 minutinhos para essa que eu acredito que vocês consigam fazer em 3. Aqui, pelo menos 4 minutos em cada, mas vou gastar isso, vai. Isso se sair. Estou sendo honesto com vocês, é para apertar mesmo, para você sentir o que é um exercício de complexidade 2 beirando o 3. É para você sentir. Então, aqui é 4 minutos e aqui é 4 minutos. Então, a expectativa aqui é que em 11 minutos vocês me entreguem isso e eu estou cronometrando. Vamos lá, eu quero esses 3 problemas agora. Vou sair de cena para que vocês façam.
Vou apagar o quadro, viu, galera? Já anotaram as questões? Eu vou tirar as Anotei, informações do Márcio, quadro. pode apagar. Pode? Massa. Galera, vou estar avisando a vocês de antemão, porque como vocês são meus alunos, obviamente a prioridade sempre são os meus. Está havendo uma demanda muito grande por esse tipo de curso. Então, na segunda-feira, eu vou estar lançando uma nova turma que começa agora. Se vocês tiverem alguém que vocês queiram recomendar, pode dar o meu WhatsApp e pedir a pessoa para entrar em contato comigo. Eu vou estar iniciando as propagandas na segunda ou na terça-feira. Obviamente, se tiverem recomendações de vocês, eu já vou fazendo pré-matrícula das pessoas e garantindo vagas, já que vocês que me conhecem sabem que meu objetivo não é turmas grandes. Eu não quero 50, eu não quero 60 alunos. A ideia é girar em torno de 20, 20 e pouco alunos sempre, para a gente ter qualidade de aula. Então, a turma vai estar começando possivelmente daqui uma semana. Se vocês tiverem alguém que queiram recomendar, vocês podem dar o WhatsApp, pedir a pessoa para entrar em contato direto comigo. Segunda-feira eu já vou começar a divulgar em redes essa nova turma. Mais 4 minutinhos para a gente começar a resolução. Vamos agilizar isso aí.
Vamos lá, finalizaram? E aí? Alguém está finalizando as questões? Conseguiram fazer as 3? Que silêncio sepulcral, viu? Ave Maria. Pelo jeito, todo mundo fez tudo. Estou feliz demais. Vamos nessa, então. Vamos começar a corrigir. Já sabe, se tiver qualquer dúvida, pode abrir o microfone e perguntar na hora. Vamos lá? Eu vou resolver uma por uma, dou um minutinho para copiar e depois a gente retorna. Vamos ver. Começando pela questão 7 de aprendizagem. Questão 7, página 28. Questão 7, página 28. O exercício diz assim: alunos dos diversos cursos de áreas de ciências médicas eram identificados por portar uma pulseira plástica confeccionada com 111 contas cristalizadas, redondas ou quadradas. Então, olhe bem, o número de contas redondas mais o número de contas quadradas, isto é igual a 111. Cuidado para não cair a armadilha da segunda informação. Ó, a pulseira tem 111 contas redondas ou quadradas. Contas redondas mais contas quadradas igual a 111. Sendo que, em determinado curso, cada conta redonda levava associada 2 quadradas. Ó, para cada uma conta redonda, eu tinha 2 quadradas. O número de contas quadradas, cuidado, é o dobro do número de contas redondas. Então, ó, Q é 2R. Olha o que ele está dizendo, que para cada conta redonda, eu tenho 2 quadradas. Então, se eu tivesse uma redonda, eu teria 2 quadradas. Se eu tivesse 2 redondas, eu teria 4 quadradas. O número de quadradas é o dobro do número de redondas. Então, Q igual a 2R. Muita gente se atrapalha com isso aqui. Q igual a 2R. Agora, pessoal, ficou fácil. Equacionado o sistema, substitua essa informação. R mais quem é Q? 2R. Isso é igual a 111. 3R. Isso é igual a 111. R é igual a 37. R é igual a 37. O que é que o exercício nos pergunta? O exercício nos pergunta qual a quantidade de contas redondas e quadradas. Aquilo que eu digo sempre. Claro que aqui a perda de tempo é mínima, mas não havia necessidade de calcular quadrada. A única alternativa em que tinha redonda igual a 37 era a letra A. Tudo bem, quadrada não é o dobro de redonda? Isso aqui vai dar 74. Alternativa correta, letra A. Aquilo que eu disse a vocês, logo quando nós começamos a tratar de equações e problemas, assim, de verdade, mecanismos de resolução para equação de primeiro grau, segundo grau ou sistemas, são meios para um fim maior, que é a solução do problema. O que você vai encontrar no Enem e nos principais vestibulares do Brasil são problemas. O nosso trabalho é esse aqui. Agora vamos botar a mão na massa nas questões do Enem. 10 segundos para copiar isso aqui. Jogo rápido. Vou apagar, viu, galera? Se tiver alguém copiando, me avisa. Vou apagar. Vamos nessa, então.
Agora vamos lá, vamos aos dois problemas do Enem, começando pela questão 13 da página 31. Questão 13. Essa eu acho muito interessante. Vamos lá, ele diz assim: para incentivar a reciclagem e evitar lixo espalhado durante as festas de final de ano, a prefeitura de uma cidade fez uma campanha com sorteio de prêmios. Para participar do sorteio, era necessário entregar 5 latinhas de alumínio ou 3 garrafas de vidro vazias para ter direito a um cupom. Um grupo de estudantes de uma escola trocou suas latinhas e garrafas de vidro e, com isso, adquiriram 10 cupons. Outro grupo trocou o triplo de garrafas e a mesma quantidade de latinhas do primeiro grupo, conseguindo 20 cupons. Quantas garrafas de vidro e quantas latinhas, respectivamente, o segundo grupo trocou? Pessoal, vamos lá. Ele está falando de quê? De latinhas de alumínio e garrafas de vidro. Pessoal, as iniciais são diferentes. Vamos chamar de G o número de garrafas e vamos chamar de L o número de latinhas. Ele também fez referência a 2 grupos de estudantes. Eu vou botar aqui. Primeiro grupo. Segundo grupo. Estou mostrando a vocês como ser organizados e, a partir daí, equacionar o problema facilmente. Pessoal, a ênfase do problema está no número de cupons. Ele deu quantos cupons o primeiro grupo recebeu e quantos cupons o segundo grupo recebeu. Agora, atenção. Quantos cupons o primeiro grupo recebeu? O primeiro grupo recebeu 10 cupons. Quantos cupons o segundo grupo recebeu? O segundo grupo recebeu 20 cupons. Olha, eu vou equacionar e depois dou as dicas, tá? Vou equacionar e depois a gente dá as dicas. Vamos lá, como equacionar esse problema? Pessoal, de onde é que veio os cupons? Da troca das garrafas e das latas. Vamos pensar comigo. Ele diz aqui que, para participar do sorteio, era necessário entregar 5 latinhas ou 3 garrafas. Se você dividir o número de garrafas por 3, você tem a quantidade de cupons que ele recebeu pelas garrafas. Porque cada garrafa, cada 3 garrafas, lhe dá um cupom. Então, se você tiver 6 garrafas, quantos cupons você recebe? 6 por 3, você recebe 2 cupons. Então, o número de garrafas dividido por 3 lhe dá o número de cupons proveniente das garrafas, mais o número de latinhas dividido por 5 lhe dá o quê? O número de cupons provenientes das latas. Cupom proveniente da garrafa mais cupom proveniente da lata é total de cupons 10. Bem, e o segundo grupo? O que é que ele nos diz aqui? Ele diz assim, outro grupo trocou o triplo das garrafas. Ao invés de G, o segundo grupo trocou 3G. Então, 3G sobre 3 mais. E a mesma quantidade de latas. Então, cupons de latinha foi o mesmo. L sobre 5 igual a 20. Olha o teu sistema equacionado. Primeiro, eu estou trabalhando a parte de equacionamento. Então, olha o teu sistema aqui equacionado. Agora, olha como ficou fácil. L sobre 5 se repete nas 2 equações. Então, coloque a outra aqui embaixo, ó. 1G sobre 3 mais L sobre 5
Isso é igual a 10. Se você subtrair uma equação da outra. O denominador é o mesmo, tá vendo? 3g menos 1g dá 2g sobre 3. L sobre 5 menos L sobre 5 cancela. 20 menos 10 dá 10. Ó, 10 por 2 dá 5. 5 vezes 3, 15. Número de garrafas do primeiro grupo, 15. Se G é 15, qual o número de latinhas? 15 por 3 mais L sobre 5 é igual a 10. 15 por 3 dá 5, passe isso para lá. L sobre 5 é igual a 5. L é igual a 25. Um cuidado especial, porque o que você calculou foi o número de garrafas e latinhas do primeiro grupo. Mas foi essa a pergunta? Não. Qual foi a pergunta? Quantas garrafas de vidro e quantas latinhas, respectivamente, o segundo grupo trocou? O segundo grupo trocou 3G. 3 vezes 15 dá 45 garrafas. E L é igual a 25 latas. Então, o segundo grupo trocou 45 garrafas e 25 latas. Está aqui. Então, o detalhe todo, olha, comecei pela inicial do que eu estava medindo, garrafa e lata. Depois, equacionei o problema percebendo que dividir o número de garrafas por 3 me dá o número de cupons obtidos com garrafa. Dividir o número de latas por 5 nos dá o número de cupons obtidos com lata. E a soma de cupons é o total para o primeiro e o segundo grupo. Por que eu fiz todo arrumadinho assim, pessoal? Porque nesse exercício ele deu uma colher de chá. Qual foi a colher de chá? Ele manteve latas constantes. A diferença de valor, ó, os R$10, dizem respeito apenas ao excedente de latas. Então, ó, ao excedente de garrafas, perdão, a quantidade de latas é a mesma. Os R$10 dizem respeito ao excedente de garrafas. Então, G sobre 3 é 10. Ó, ao excedente, você teria aqui 3G sobre 3 menos G sobre 3 dava 2G sobre 3 igual a 10. Encontrava o nosso G diretamente 15. Mas nem sempre essa colher de chá aqui é dada. A manutenção do número de latinhas. Por isso eu tive o trabalho de equacionar o sistema com o maior cuidado possível. Porque se ele quisesse dificultar a vida de vocês, era só a quantidade de latas e garrafas serem diferentes nos dois casos. Aí já foi. Você tinha que estar atento que o foco do exercício é na quantidade de cupons. Então, você tem que se perguntar como é que eu faço para trocar garrafa por cupom? Número de garrafas dividido por 3 dá número de cupons de garrafa. Como é que eu faço para trocar latas por cupom? Número de latas dividido por 5 dá cupons de lata. E a soma dos cupons é 10. Então, era um exercício que o equacionamento é um pouquinho trabalhoso. Claro que por conta dessa manutenção de lata, você podia sair com ele mais rápido. Mas é importante saber sair dos problemas mais difíceis, do equacionamento. Alguma dúvida nesse problema? Vou sair da frente para que vocês copiem. Alguma dúvida? Professor, Pois não, querida? eu tentei igualar, tipo, 5 latinhas era igual a 3 garrafas, para saber o quanto equivalia a cada um e colocar no equacionamento de cada grupo. Você pode me dizer por que não dá certo? Porque ficaria... Veja bem, não é 5 latinhas, não é igual a 3 garrafas. Esse é que é o problema. Se você tiver 5 latinhas, isso lhe dá um 5 cupom. latinhas e 3 garrafas não equivale a um cupom? Isso, mas quem disse que a quantidade de cupons de latinha é a mesma quantidade de cupons de garrafa?
Quem sim, disse sim. que eu ganhei quantidades iguais de cupom de cada uma? Entendi. Entendeu a sutileza, Letícia? Entendi. Tem que estar bem ligado nisso. O enfoque aqui é no cupom. Então você tem que se perguntar: quantos cupons eu recebi pelas garrafas, mais quantos cupons eu recebi pelas latinhas? O teu erro foi supor que essa quantidade de cupons de garrafa foi igual à quantidade de cupons de lata e era fácil. Sim, Você entendi. supôs que essas quantidades eram iguais, mas quem me disse que eu tinha garrafas e latas de tal forma que eu recebi quantidades iguais de cupom nas duas situações? O problema não diz isso. Beleza? Entendi, tá bem, obrigada. Nada, meu amor. Vamos lá, mais alguma dúvida? Posso apagar, galera? Tem alguém copiando? Para mim, tudo bem. Bom, então vou apagar para a gente ir para a última, tá? Vamos lá. Essa última questão, pessoal, desses probleminhas de nível 2 que o Enem monta, foi a que mais se aproximou de um nível 3. É uma questão, eu não vou dizer a você que ela é óbvia, porque ela é tudo menos óbvia. Até para vocês perceberem o nível das questões que o Enem está abordando hoje. Ainda mais essa parte de equacionamento. Se razão e proporção for o capítulo anterior da gente, é mais tranquilo, equações não é definitivamente. Então, veja aqui, o próximo exercício é a questão 6, página 30. Vamos lá. Ele diz aqui: durante uma festa de colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. Essa foi da prova de 2018. Então, questão 6, Enem 2018. Durante uma festa do colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. 80 alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Entre os que compareceram, alguns compraram 3 bilhetes, 45 compraram 2 bilhetes e muitos compraram 1 bilhete. O total de alunos que comprou um único bilhete era 20% do número total de bilhetes vendidos. E o total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos do colégio. Quantos alunos compraram somente um bilhete? Como eu disse a vocês, isso é tudo menos óbvio. Então, vamos lá, eu vou identificar duas grandezas. Eu vou identificar o número total de alunos, olhe bem, eu vou identificar o número total de alunos e vou identificar o número de bilhetes vendidos. Vamos tentar identificar essas duas grandezas. Vamos lá. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar de U o número de alunos que adquiriram um único bilhete. Então, U alunos adquiriram um único bilhete. 45 alunos compraram 2 bilhetes. T alunos compraram 3 bilhetes. Então, isso aqui é o número de alunos que compraram um único bilhete. Esses 45 é o número de alunos que compraram 2 bilhetes. T é o número de alunos que compraram 3 bilhetes. Além dos alunos que compraram 1, 2 e 3, a escola tem mais 80 alunos que não participaram da rifa. Então, ele diz aqui, 80 alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Esses 80 aqui, eles não participaram da rifa, mas fazem parte do número de alunos da sala. Agora, qual o número de bilhetes vendidos? Vamos lá. Este cara aqui
comprou um único bilhete. Então, 1 vezes U dá o número de bilhetes comprados por este grupo de pessoas. Mais, este grupo aqui comprou 2 cada um. Então, 2 vezes 45 dá o número de bilhetes comprados por este grupo. Mais, cada um destes aqui comprou 3. Então, 3 vezes T dá o número de bilhetes comprados por este grupo. Então, ó, uma coisa é número de alunos. Alunos compraram um único bilhete. 45 alunos, cada um comprou 2 bilhetes. T alunos, cada um comprou 3 bilhetes. E 80 não participaram da rifa. Isso é o total de alunos da escola. Agora, número de bilhetes vendidos. Cada um desses U aqui comprou um bilhete. Então, 1 vezes U dá o número de bilhetes comprados por esse grupo. Mais 2 vezes 45 dá o número de bilhetes comprados por esse segundo grupo. Mais 3 vezes T dá o número de bilhetes comprados por esse terceiro grupo. Este é o total de bilhetes. O que é que o exercício nos diz aqui? Equacionadas as duas expressões, ele diz assim: o total de alunos que comprou um único bilhete, o total de alunos que comprou um único bilhete, era 20% do total de bilhetes vendidos. É 20% do total de bilhetes vendidos. Então, o número de alunos que comprou um bilhete é 20% do total de bilhetes vendidos. De U mais 90 mais 3T. Bom, galera, daqui eu já simplifico isso, ó. Vou deixar esse negócio aí por enquanto. O que a segunda informação me diz? A segunda informação me diz que o total de bilhetes vendidos, ó, isso aqui, U mais 90 mais 3T, o total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número de alunos do colégio. O total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número de alunos do colégio. Qual o número de alunos do colégio? U mais T mais 125. U mais T mais 125. Vou repetir. O número de bilhetes vendidos excedeu em 33, tem 33 a mais que o número de alunos da escola. Agora, olha como ficou fácil. Corta U com U. Então, 3T mais 90. Isto é igual a T mais 33 mais 25, 158. Passando o T para lá, 2T é 158 menos 90 dá 68. Portanto, T é 68 por 2, 34. Quem é T? T é o número de alunos que adquiriram cada um deles 3 bilhetes. Só que o que a gente quer é U. Então, vamos lá, pessoal. Calculando agora o nosso U. Deixa eu ver aqui a continha. Calculando agora o nosso U, nós vamos ter, substituindo 34 aqui, passando esse 5 multiplicando, 5U é igual a U mais 90 mais 3T. 3 vezes 34 dá 102. 5U menos U dá 4U. Isto é igual a 90 mais 102. 192U
é 192 por 4, dá 48. 48 é o número de estudantes que adquiriram um único bilhete. Alternativa 48, deixa eu ver aqui, letra D. Como eu disse a vocês, esse exercício não é óbvio. Uma coisa é vê-lo equacionado e arrumadinho. A montar essas equações sob pressão na hora da prova não é simples. Um exercício como esse aqui eu recomendo sempre, deixe para o final da prova, junto com as questões de complexidade 3, que ela vai demandar um tempo maior. Alguma dúvida? Tempo aberto para copiar. 2 minutinhos para copiar e vamos iniciar o estudo de porcentagem e matemática financeira. Pessoal, até o final de amanhã, eu vou estar publicando no grupo de vocês a resolução comentada de equações. Vocês têm até amanhã para liquidar todas essas questões. Vamos lá, anotem aí rapidinho e peguem o material de porcentagem em matemática financeira. Ele está começando, acho que lá na página 56 ou 57. Localizem aí. Posso apagar, galera? Tem alguém copiando? Pode. Posso? Então, vou apagar para a gente começar a porcentagem e matemática financeira. Deixa eu mudar aqui a câmera. Bom, como eu disse a vocês, porcentagem e matemática financeira, salvo engano, deve estar aí na página 56, 57. Localizem aí no material de vocês para a gente começar, tá? Pessoal, porcentagem é uma razão muito especial, tão especial que vocês vejam que quando nós estávamos falando de razão e proporção, eu tive o cuidado de não mencioná-la. Eu falei da escala, eu falei da densidade, eu falei da renda per capita, eu falei da velocidade, mas não falei da porcentagem. Sabe por quê? Porque esse é um capítulo que precisa ser estudado à parte. Quando a gente pensa em porcentagem, a gente pensa em quase tudo que tem relação de partes com todo. Toda vez que a gente pensa em porcentagem, a gente pensa em relacionar partes de um todo. Agora, assim, a porcentagem é uma ferramenta essencial para a matemática financeira, para que a gente possa analisar aumentos, reduções, lucro, prejuízo. O conceito de porcentagem é essencial.
Então, vamos estudar essa razão especial. O que nós definiremos como x%? X%, pessoal, nada mais é que a representação simbólica de uma razão cujo numerador é x e cujo denominador é 100. X% nada mais é que a representação simbólica de x sobre 100. Exemplo, 30% é a representação simbólica da razão 30 sobre 100 ou 0,3. Então, 30% é o mesmo que 30 sobre 100 ou 0,3. É claro que, conceitualmente, quando a gente pensa em porcentagem, é muito raro a ideia de uma porcentagem solta. A gente sempre pensa no percentual, na porcentagem de alguma coisa. Como fazer para calcular, por exemplo, 30% de 400? Pense na representação simbólica. O que é 30%? 30 sobre 100 de 400. Então, quanto é que vale 30% de 400? Cortando 2 zeros com 2 zeros, isso dá 120. Agora, e se eu tiver porcentagens sucessivas? Márcio, eu preciso fazer 2 cálculos distintos ou dá para fazer isso numa única etapa? Dá sim. Olha para cá. Quanto é que vale 20% de 10% de 400? Simbolicamente, isso é 20 sobre 100 de 10 sobre 100 de 400. Pronto. 20% de 10% de 400. Vamos cortar 2 zeros com 2 zeros. Agora, mais 2 zeros com 2 zeros. Isso dá 2 vezes 4, 8. Assim, 20% de 10% de 400 é o mesmo que 8. Como eu disse a vocês, a porcentagem vai aparecer em quase tudo do nosso cotidiano. Sempre que a gente pensar em partes do todo, é muito comum o uso de porcentagem. Agora, para a matemática financeira, ela vai ser essencial. Foi feita uma pesquisa no Enem, isso eu já comentei na sala de aula com vocês, de que palavra mais aparecia no Enem. E essa palavra foi porcentagem. A palavra que mais aparece em geometria plana, em geometria espacial, em matemática financeira, em funções, a ideia de porcentagem é uma ideia muito sólida. Essa razão é muito especial, ainda mais que a gente trabalha no sistema decimal de numeração. Trabalhar com um denominador que é um múltiplo de 10 é muito comum. Então, x% é a representação simbólica da razão x sobre 100. Não perca isso de vista. 30% é o mesmo que 30 sobre 100 ou 0,3. Normalmente, porcentagens, por incrível que pareça, a porcentagem por si só, ela é uma coisa pequena. 30%, ó, é a mesma coisa que 0,3. 50% é 0,5. 70% é 0,7. E assim sucessivamente. Márcio, como é que problemas de porcentagem podem aparecer no Enem? É isso que a gente vai ver agora. Eu vou começar inicialmente com exercícios envolvendo exclusivamente o conceito. Depois a gente vai avançar em complexidade, falando de aumentos e ou reduções. Aumenta a complexidade um pouco mais, falando de aumento e ou reduções sucessivas, e depois vai o conceito de juros para a gente arrematar isso. Vamos começar com problemas mais simples, que envolvem a definição de porcentagem. Vamos começar com os seguintes exercícios. Eu quero a questão 3 de aprendizagem, ela está no material de vocês, na página 58. Façamos o seguinte, esse exercício eu faço porque eu quero chamar a atenção de um aspecto importante. Esse exercício vocês vão fazer comigo e as 2 questões do Enem que eu vou propor, vocês resolvem. Então, vamos lá. Localizem aí no material de vocês. Questão 3 de aprendizagem, página 58. Vamos lá, vamos fazer essa questão comigo ali no quadro.
Pessoal, o exercício diz o seguinte: os salários dos funcionários de uma empresa têm a seguinte composição: 40% correspondem ao salário base e 60% correspondem à gratificação. A pergunta é a seguinte: sabendo que o salário base foi reajustado em 20%, reajustado, pessoal, a ideia de reajuste nesses problemas é de aumento. Então, reajuste deveria ser para cima ou para baixo, mas normalmente o conceito de reajuste ele está associado a aumento. Eu estou dizendo que o salário base sofreu um aumento de 20% e a gratificação 10%. Pode-se afirmar que o ajuste dos salários dos funcionários foi igual em percentual a para um pouquinho. Vocês perceberam que o problema não fez referência ao valor absoluto do salário do indivíduo? Não. Porque essa informação é irrelevante. Ele falou de percentuais e fez uma pergunta percentual. E aí vem a dica campeã. Toda vez que o problema independer do valor absoluto, nós adotaremos 100 como valor inicial, o valor de referência. A gente vai tomar o salário inicial do cara como 100. Porque tudo que passar de 100 já é o próprio aumento. Suponha que eu comece o exercício com 100 e ao final ele termine em 120. Então o aumento foi de 20%. Suponha que fosse um caso de redução, eu comecei com 100 e terminei com 70. Então eu tive uma redução, um desconto de 30%. Guarde isso à cabeça. Ó. Toda vez que o problema independer do valor absoluto, que as informações e a pergunta forem percentuais, ao invés de ficar trabalhando com variáveis auxiliares, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai tomar 100 como valor inicial, o valor de referência. Porque tudo que passar de 100 é aumento, tudo que faltar para 100 é desconto. Vamos lá agora, questão 3. Preste atenção como vai sair fácil. Questão 3, página 58. Página 58. Vou agora ler o texto e mostrar a vocês como é que a gente arma rapidinho. Os salários dos funcionários de uma empresa têm a seguinte composição: 40% correspondem ao salário base e 60% à gratificação. Então, vamos lá, vamos chamar o salário inicial de 100. Bom, o salário é composto de salário base e gratificação. Preste atenção. O que é que nós tínhamos antes? O que é que nós passamos a ter depois? Quanto mais organizadinho você for, maior é a certeza de chegar no final com o exercício prontinho. Vamos lá. Olha por que eu adotei 100. O salário base correspondia a quanto? A 40% do salário. Não foi à toa que eu escolhi 100. Quanto é 40% de 100? 40. E a gratificação? 60% do salário. Quanto é 60% de 100? 60. Então, qual era o salário inicial do cara? 100. Agora, veja. A gratificação, ou o salário base, sofreu um reajuste, um aumento de 20%. Sofreu aqui um reajuste de 20%. Pessoal, quanto é que dá 20% de 40%? Eu vou calcular, mas nem precisava. Ó. 20% de 40%. 2 zeros com 2 zeros, isso dá 8. Então, o salário base do cara que era 40, com um acréscimo de 8, passou a ser 48. Qual foi o reajuste na gratificação? 10%.
Quanto é 10% de 60? 6. A gratificação, que era 60, passou a ser 66. Então, qual é o novo salário do cara? 48 mais 66, 114. Olha a vantagem de ter adotado 100 como referência. Tudo que passar de 100 já é o próprio aumento. Eu fui de 100 para 114, então o salário do cara sofreu um aumento global de 14%. Então, guarda essa dica na cabeça, olhe bem. Quando as informações e a pergunta independerem do valor absoluto do que se está medindo, quando não importar isso, adote 100 como valor de referência. Porque tudo que passa de 100 já é o próprio aumento. Tudo que falta para 100 já é o próprio desconto. E você evita o trabalho com incógnitas auxiliares. Alternativa correta, letra D de dado. Alguma dúvida? Dúvidas? Um minutinho para copiar e eu já vou dizer que questões eu quero. Ó, pessoal, eu quero a questão 11 da página 60 e quero a questão 3 da página 59. Quando eu ponho assim ordem, é porque é por grau de complexidade. Uma é mais fácil que a outra. Então, ó, 11 da 60, 3 da 59. 5 minutinhos para fazer. Vamos lá.
Vamos lá, já fizeram? Posso apagar o quadro? Alguém copiando? Não? Então vamos nessa. Vamos lá. Começando pela questão 11, página 60. Vamos ver. Questão 11, bem direta, né? Isso aqui é aquele exercíciozinho de complexidade 1, envolvendo apenas o conceito de porcentagem direto, que é para você fazer em 30 segundos, garantir aquela coerência pedagógica que a gente tanto deseja na prova. Então, vamos lá. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda que o consumo diário de sal de cozinha não exceda 5 gramas. Sabe-se que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Qual é a quantidade máxima de sódio proveniente do sal de cozinha, recomendada pela OMS, que uma pessoa pode ingerir por dia? A única ressalva, observe que a solução está em miligramas, né? Então, qual é a quantidade de sódio máxima permitida? Vai ser 40% da quantidade máxima de sal de cozinha em miligrama, que é 5.000 miligramas. Simplificando, 2 zeros com 2 zeros, isso é 40 vezes 50, isso dá 2.000 miligramas. Alternativa B de bola. Olha para cá. Você gastou mais de 30 segundos para fazer isso? Não gastou. O tempo que você gastou para fazer isso aqui foi ler o texto. Então, esse é aquele exercíciozinho obrigatório. Conceito direto de porcentagem, você tem que partir. Não tem exercício de porcentagem inicial com complexidade 3. Vocês vão ver que 3 a gente só terá na parte final de matemática financeira. Aparecerão agora exercícios de complexidade 3. Vocês vão ver, às vezes não é nem muito cálculo, mas é muito denso do ponto de vista teórico. Vocês vão ver isso um pouco mais à frente. Por isso, sem pressa, vamos consolidar o conceito. Essa foi a 11. Vamos agora ao outro problema, questão 3. Questão 3. Ele nos diz assim: o contribuinte que vende mais de 20.000 de ações em bolsa de valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro. Olhe bem, 15% do lucro. Qual é a definição de lucro? Lucro é a diferença entre o valor recebido ou o valor arrecadado e o valor pago ou o valor gasto. Então, veja, o pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Um contribuinte que vende por 34.000 um lote de ações que custou 26.000. Pessoal, qual foi o lucro desse contribuinte? A diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Qual foi o lucro dele? Ele vendeu as ações por quanto? Por 34.000. Ações que ele havia comprado ou custado quanto? 26.000. Então, o lucro desse indivíduo é 34.000 menos 26.000 dá 8.000. O valor do imposto pago é de 15% do lucro. 15% de 8.000, simplificou 2 zeros com 2 zeros, então o imposto vai ser 150 vezes 8, isso dá R$ 1.200.
Então, esse indivíduo que vendeu 34 mil em ações, cuidado, porque quem tem que exceder 20 mil não é o lucro. Quem tem que exceder 20 mil é o valor de venda, por quanto ele vendeu. Então, se ele vendeu por 34 mil, ele deve pagar de imposto 15% do lucro, que é a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Ele vai pagar R$ 1.200, alternativa B de bola. Alguma dúvida? Bom, essas duas primeiras questões, pessoal, versam exclusivamente sobre a definição de porcentagem. Agora a gente vai começar a subir o nível. Agora a gente vai falar de aumentos e ou reduções. Claro que se for aumento simples, numa única etapa, ou redução simples, vocês vão ver que a gente resolve isso por regra de 3. O que às vezes nos causa dificuldades é quando eu tenho aumentos sucessivos ou reduções sucessivas. Mas vamos começar falando de aumentos e ou reduções simples. 1 minuto para copiar, para a gente falar de aumentos ou reduções. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ju. Vem cá. Será que tem alguma possibilidade, não sei se essa aula está gravada, de eu assistir ela depois, que o alarme acabou não tocando, me perdi completamente no horário. Eita, Ju. Bom, assim, eu estou gravando. O problema é que uma aula dessa, ela tem por tamanho 2 GB. Ela é gigante. Passar isso para você que é complicado. Eu vou tentar uma maneira, eu vou tentar enviar essas aulas para o YouTube e disponibilizar os links para vocês. Não vou prometer fazer isso logo, porque como é muito grande, o tempo de transferência é imenso. Mas eu vou tentar transferir para ver isso para você, ok, Ju? Ai, obrigado, sério. Nada, nada. Eu estou gravando todos, eu já estava prevendo isso, que vocês pudessem ter algum tipo de dificuldade. Então, eu estou gravando todas. Eu vou tentar no YouTube deixar aulas lá sobre a forma não listada, para não ficar aberto para todo mundo. E vou enviar o link apenas para vocês no grupo, para que vocês possam rever algumas vezes e tirando as dúvidas, ok? Eu vou tentar organizar uma pasta, não estou prometendo isso até a próxima aula, mas o mais rápido que eu puder fazer, eu vou estar liberando isso para vocês, beleza? Beleza, obrigada. Nada, querida. Pessoal, é o seguinte, eu estou olhando aqui e faltam apenas 5 minutos de aula. E como aumentos e ou reduções é um tema muito importante, eu não quero estar entrando nesse tema agora. Eu prefiro começar com vocês descansados no domingo que vem. A gente vê o que é aumento e o que é redução simples, o que é aumento e o que é redução sucessiva, como é que isso interfere em processo de cálculo de lucro, prejuízo, e como é que essas informações vão nos ajudar a entender juros simples e juros compostos, que é o objetivo da aula que vem. Então, olhe bem, eu vou parar agora. Se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, esse é o momento. A gente finalizou estudo de problemas hoje, falou de resolução de sistemas, resolvemos algumas equações e depois iniciamos o estudo de porcentagem. Aula que vem, como eu disse, vou falar de aumentos e ou reduções simples, aumentos e ou reduções sucessivas, e vou finalizar a aula falando de juros simples e juros compostos. Possivelmente, lá para terça-feira, eu publique, segunda noite ou terça-feira, para dar tempo a vocês, as resoluções comentadas do capítulo de equações. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma observação a fazer? Eu vou abrir aqui o chat também, caso vocês queiram falar alguma coisa. Quem tiver com dificuldade no microfone, está aberto aí. Alguma coisa a acrescentar? Lembrando aquilo que eu havia dito a vocês, eu vou estar abrindo uma nova turma. Então, quem quiser recomendar algum colega, pode dar meu WhatsApp, porque eu vou estar divulgando isso segunda ou terça-feira nas redes.
A demanda tem sido muito grande, o pessoal tem me procurado muito, já que cursos especializados como esse do Enem, a gente não tem nesse nível de especialização. A galera tem procurado demais, porque ninguém quer ser pego de calça curta, né? Então, vamos adiantar o lado da gente. Se tiver algum colega que queira recomendar, o espaço está aberto. Pessoal, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar? Não? Então, ó, bom domingo para vocês. A gente se vê, então, no próximo domingo, 9 horas. Atentos a videoaulas que eu possa estar sempre postando. Eu vou avisar no grupo. Como semana que vem eu vou estar trabalhando com juros, então essa aula eu já postei no grupo, é só assistir. Mas fiquem atentos a novas postagens. Um abraço, galera, e até logo. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor.